a Deus. Pega a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Espírito Santo de Deus está aqui. Ele quer falar conosco nesta noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Fala com teu irmão, Deus quer falar com você. Fala para ele mais. Aleluia. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Eu profetizo que você vai encontrar um lugar em Deus em que você nunca mais vai voltar para sua casa da mesma maneira que você vem. E que nesse lugar que você vai encontrar em Deus, você vai sentir todas as vezes a presença de Deus. Amém? Não teremos cultos com métodos, cultos sem a presença do Senhor. A forma de sabermos que Deus se agradou do nosso culto, a melhor forma de sabermos que Deus está se agradando do nosso culto é quando Ele se faz presente. Nós podemos ter o melhor salão, bem localizado, podemos ter o melhor pregador, o melhor cantor, podemos criar métodos, estratégias. Só uma coisa que é impossível para nós: é impossível obrigarmos que Deus se manifeste, se Ele não quiser se manifestar. Você já esteve num lugar onde estava se adorando a Deus, onde estava tudo se voltando para Deus, falando do nome de Deus, cantando sobre Deus, palavras de pregação sobre Deus, e você não sentiu Deus? Este é um sinal de que Deus não estava aprovando a oferta, Deus não estava recebendo a adoração. É muito simples. Qual é a forma de eu saber que Deus se agrada da adoração que está sendo dada a um lugar? Quando Ele está presente, quando sentimos a presença dEle, a atmosfera está cheia da presença dEle. Deus ele é onipresente. Um dos atributos de Deus é a onipresença. Isso significa que Ele está em todos os lugares. Diga comigo, onipresença significa estar em todos os lugares. Mas o interessante é que Deus ele não se manifesta em todos os lugares. Ele fala: o meu braço não está encolhido para que não possa salvar, e nem meu ouvido tampado para que não possa ouvir. Então o que Ele está dizendo? Eu estou aqui, mas para que eu me manifeste, eu preciso que você me busque de todo o seu coração. A maior oferta que você pode dar para Deus é a entrega total do seu coração. Há muitos que dizem: mas eu estou buscando a Deus, não sinto a presença dEle, não ouço. É porque você está retendo parte do seu coração. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscares de todo. Se você busca Deus e se preocupa lá fora, não é de todo o coração. Se você busca Deus em troca de algo, não é de todo o coração. Se você busca Deus, mas retendo parte, preocupado, ansioso, não é de todo o coração. Você só busca e encontra quando é de todo coração. Então diga para o teu irmão: não retenha nada, entregue todo o seu coração. Talvez a parte do seu coração que está faltando entregar é aquela parte em que você tem medo de confiar nas pessoas. Você tem medo de se entregar. Qual é a parte do seu coração que você precisa entregar para que Ele se manifeste a você? O desejo de Deus é se manifestar a cada um de nós. Deus não quer ser um Deus em que nós o buscamos e Ele não nos atende. O desejo de Deus é nos atender e se manifestar a nós outros. Mas para isso precisamos buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? Agora nós vamos ler a palavra. Lucas capítulo 4. Eu falei 4, né? Mas é 3. Versículo 21 e 22.
Nós vamos ler na versão NVI. Diz assim: certo dia, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Pai, nós nos rendemos a ti nesta noite para ouvir a tua palavra. Que o nosso espírito esteja pronto, e o entendimento espiritual e a mente totalmente entregue para ouvir e compreender a tua palavra, porque só podemos desfrutar daquilo que compreendemos. Quando a terra é cheia do conhecimento de Deus, também será cheia da glória. Senhor, para que a nossa vida reflita a tua glória, o teu poder, precisamos estar cheios do conhecimento de quem tu és. Revela quem tu és para nós através do conhecimento e da revelação da tua palavra, não por através de afetividade ou por razão, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas testifica e revela a nós, porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e não penetrou na mente nem no coração de nenhum ser humano aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas Deus o revelou pelo seu Espírito. Revela pelo teu Espírito, Senhor Santo, para o nosso Espírito, que nós possamos compreender a revelação completa da tua vontade para nós nesta noite, em nome de Jesus, e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Eu acredito que você está firme no propósito de não reclamar, está firme no propósito de não murmurar. Na segunda-feira nós nos reunimos como igreja lá no sítio para comemorar meu aniversário de 41 anos. Se você não esteve lá, eu aguardo hoje o seu abraço. Amém? 41 anos de idade eu completei segunda-feira, e eu fiz um desafio para os irmãos que ali estavam, quase 100 irmãos, e falei: olha, vamos fazer um jejum de não reclamar e de não murmurar. Eu sei que é difícil para muitos, mas nós vamos conseguir. Amém? Quantos entraram nesse jejum? Quantos gostariam de entrar hoje nesse jejum? Amém? Diga assim: eu me comprometo a me abster do direito de reclamar e de murmurar, desde as simples coisas até as mais difíceis, para agradar a Deus e para que Ele se agrade de mim. Amém. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Eu estava esses dias ministrando. Estivemos em Campinas, Bahia, depois Campinas, depois Espírito Santo, e Deus falou algumas coisas para mim, e uma dessas coisas Ele pediu para mim ministrar aqui. E é muito falado sobre paternidade espiritual, né? É um tema bastante falado e bastante importante. Eu quero falar um pouco hoje sobre isso, sobre a paternidade espiritual. E a influência que essa paternidade traz e sobre as nossas vidas. Nós podemos ver nesse texto algo muito interessante. É um texto que fala muito ao meu espírito e que Deus move muito em meu coração, que pela primeira vez Deus Pai, Ele fala claramente que Jesus é o seu Filho. Nós podemos ver durante a caminhada de Jesus, que um dos maiores questionamentos que as pessoas têm é se Ele é ou não o Filho de Deus. O interessante é que esse questionamento ele não surge antes do batismo, ele surge depois. Exatamente depois que Deus Pai, Ele fala: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Exatamente depois disso, as pessoas têm dúvida da paternidade de Deus em relação a Jesus. Elas questionam. E muitas vezes Jesus pergunta para os seus discípulos ou para quem está próximo: o que os outros dizem a meu respeito? Dizem que você é um grande profeta, um grande mestre,
Dizem que você é alguém que cura, um grande líder, um libertador. E vocês? O que vocês pensam a meu respeito? E um dia desses que ele pergunta, Pedro responde: você é o Filho de Deus. E ele falou: não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito que revelou. A palavra de Deus também nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Muitas pessoas falam hoje sobre paternidade, mas para que eu me torne realmente filho de Deus, isso acontece a partir da revelação e do entendimento através do Espírito Santo para mim. Existem pessoas que elas levantam todos os dias: é preciso ter fé para ser o filho de Deus. É preciso ter fé para crer que todos os seus pecados foram perdoados. Agora deixa eu te falar algo interessante. A mesma fé que é preciso para você crer é a mesma fé muitas vezes que você usa para não crer. Às vezes o diabo, logo pela manhã, ele fala para você: você não presta. Lembre-se ele lembra até as datas. Lembra, hoje está fazendo 1 ano que você fez isso. Hoje está fazendo 5 anos que você fez aquilo. E você ouve essa palavra e você tem fé e acredita nela. É preciso ter fé para acreditar que você não é perdoado. É preciso ter fé para você acreditar que você não é amado. A mesma fé que é necessária para você tomar posse daquilo que Deus quer liberar para você, muitas vezes você utiliza contra você sem perceber. Porque o diabo, ele é como se fosse um soldado desarmado. E quando você baixa a guarda, baixa a tua espada, ele toma a espada da tua mão e te fere com a sua espada. Porque ele perdeu todo o poder foi arrancado, ele perdeu, ele foi destronado. A autoridade Deus confiou a nós como igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. Agora, como nós podemos entender isso para haver uma restauração dentro de nós? Uma coisa interessante é que quando Deus Pai afirma categoricamente: Ele é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Ali a palavra agrado no original é prazer. Você pode amar uma pessoa, um filho, um amigo. Você pode amar uma esposa, um esposo, e ainda assim não ter prazer nessa pessoa. O que significa isso? Existem alianças que nós fazemos que são inquebráveis. A aliança de um marido com uma esposa é uma aliança inquebrável. E vice-versa. Um pai e uma mãe sempre vai amar um filho, independente do que ele faça. Agora, existe uma diferença. Você pode amar alguém e não ter prazer nela. Você pode amar um filho, mas ele dá tanto trabalho, tanta dor de cabeça para você, que você não tem prazer mais nele. Teve uma vez que uma pessoa, nosso vínculo de amizade, que nós gostávamos muito, e ela começou a fazer algumas coisas reprováveis, né? E aí o pastor Adriano, o pastor Caleb falou algo, isso são 5, 6 anos atrás, ou até mais, foi muito sábio. Ele falou assim: não é que nós não amamos mais essa pessoa, porque a gente estava falando, nossa, a gente não tem mais nem vontade de estar já mais com essa pessoa como era antes. Antes a gente tinha vontade de estar junto, mas é um sentimento difícil, porque a gente ama essa pessoa, mas não tem vontade de estar junto. Ele falou: não é que a gente não ama mais, a gente continua amando incondicionalmente, mas nós não temos prazer nela, porque as coisas que ela tem feito tirou o prazer de estarmos juntos. Então veja que Deus, ele não só chama Jesus de filho, mas ele também chama Jesus de filho amado, e mais do que isso, um filho amado em que Deus tem prazer nele. Eu desejo que eu seja um filho de Deus, amado, e que Deus tenha prazer em mim. Quantos aqui tem filhos? Talvez teu filho já cometeu algumas atitudes que você se decepcionou. Se você ainda não se decepcionou, não precisa nem ser profeta para falar isso, você vai se decepcionar. Deixa eu te falar uma coisa com todo respeito:
esse seu filho que você construiu um altar para ele, esse altar vai ser quebrado, porque só tem um que pode ser adorado. Uma coisa é amar, outra coisa é colocar os filhos num lugar de idolatria. Esse bezerrinho de ouro, Deus vai permitir que ele seja quebrado e que ele fale, só para você saber que ele não é perfeito, e só tem um que é perfeito. E quando o teu filho falhou, ou se ele vier a falhar com você, você vai olhar e vai falar: eu continuo amando ele, mas nisso aqui eu pedi prazer. Ele vai ter que conquistar de novo isso. Um filho que dá trabalho na escola, porque ele quer, não porque ele tem dificuldades. E aí você, sempre, todo final de ano, tinha aquele prazer de honrá-lo com um presente ou algo assim. E naquele ano você já não tem mais esse prazer. Só quem conviveu com filhos rebeldes, que se opõem a um pai ou uma mãe, sabe o que é isso. Sabe o tanto que é difícil, que é doloroso isso. Graças a Deus, eu não tenho filhos perfeitos, obviamente, mas graças a Deus eu não vivi isso, e não espero viver. Eu oro muito e semeio muito em atitudes, exemplo nos meus filhos, para que eu não colha isso. Mas eu já convivi e orientei casais assim, sei que é difícil. Da mesma forma é Deus conosco. Se fala muito do amor de Deus hoje. Ele nos ama, isso é incondicional e irrevogável. O amor de Deus é imutável. Mas a pergunta é: será que você tem sido um filho em que Deus tem prazer? As coisas que você tem feito, será que Deus ele tem tido prazer em você? Ou você é sempre aquela pessoa que comete o mesmo erro e você se justifica: não, Deus me ama, Deus me ama, está tudo certo. Nós vemos que Deus ele olha para Jesus e ele fala: você é meu filho amado em quem tenho prazer. Ser filho de Deus já é algo difícil. Nós vemos tanto isso de orfandade hoje. Tem pessoas que têm pai e têm mãe e não se sentem amados, não se sentem que foram educados da forma correta, não foram tratados com devido respeito. E naquela época não era diferente. A religião colocava um Deus lá em cima, tão distante. Aí a primeira coisa que Jesus vem restaurar na identidade, para que as pessoas vejam como referência: ele é um filho. Além de ser um filho de Deus, aquele Deus que era o Todo-Poderoso, o Yahvé, o El Shaddai, o Elohim, agora ele tem um filho. É tão próximo isso. A gente olha nossos filhos e fala: Deus tem um filho? Será que eu também posso ser esse filho? Aí já aproximou, já não está tão distante daquele Deus Todo-Poderoso. Segundo, é um filho amado. Além de ser um filho, é um filho que recebe todo o amor desse pai. E terceiro, esse filho, ele dá prazer ao seu pai. Queridos, o desejo de Deus é que sejamos filhos amados, que dá prazer ao nosso pai. Não se trata de uma religião, não se trata de eu cumprir algumas regras, se trata de eu ter o entendimento e a revelação de filho, e do amor de Deus por mim, e isso transforma em mim uma gratidão que leva a atitudes que dão prazer a Deus. Deus quer ter prazer em você. Você é filho de Deus, amado por Deus. Ele quer ter prazer em você. Amém? Agora, interessante, quando nós somos rejeitados, a primeira atitude que é gerada em nós é fazermos coisas para que nós busquemos o que? A aprovação de quem nós amamos. Existem muitas pessoas dentro da igreja, por exemplo, há alguma coisa errada, algum problema em eu fazer parte de uma igreja e congregar de forma correta, sem faltar? Não. Existe algum erro em eu estar numa igreja, estar debaixo de uma cobertura pastoral, espiritual, ter um discipulador? Não. Existe algum erro em eu querer honrar não só o pastor, os discipuladores, mas também o meu irmão, honrar a minha esposa? As esposas honram o marido, honram os filhos, honra quem serve, desde aquele que está na portaria da igreja, você honrar. Querido, obrigado, eu quero te agradecer, porque você está sempre aqui na porta, para nos esclarecer todas as dúvidas, sempre gentilmente, está aqui para nos ajudar. Gostaria de te agradecer. A igreja
ela precisa viver esses princípios de honra, honrando uns aos outros, não só o pastor, mas a todos. Amém? Não há problema nisso, não há nada de errado nisso. Mas muitas vezes as pessoas vêm e elas, por conta de um sentimento de rejeição que elas tiveram, elas não se sentem filhas de Deus, nem amadas. E isso motiva elas a se moverem por afetividade e não pelo Espírito. Então, por exemplo, elas fazem as coisas, elas cumprem as coisas, os requisitos dentro da igreja, para que ela se sinta amada. Veja, a primeira coisa que você precisa ter é a revelação. Se você não tem a revelação e você se move por afeição, você vai falhar. Então você vai sair daqui como saiu de outra igreja e vai falar: não, eu esperava outra coisa, eu tinha uma outra expectativa. Se um dia, eu vou te dar uma dica, se algum dia você se frustrou, é porque você não estava planejando os planos de Deus. Porque a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser. Então se você frustrou porque você planejou um plano que não é de Deus, mas era seu, a frustração só revela que você era alguém que planejou algo que não era plano de Deus. Você olha para aquela pessoa e planeja um relacionamento. Você olha para alguém e acha: é um príncipe. E na verdade não tem nada de príncipe por trás. Você gera uma expectativa baseada na sua afetividade, porque você não tem uma revelação. Nós temos que discernir os outros no Espírito. A Bíblia fala que quando nós tomamos a ceia, nós devemos o quê? Tomar a ceia discernindo no corpo. O que é o corpo? Quem é o corpo de Cristo? Nós. Então quando eu tomo a ceia, eu tenho que discernir o meu papel, como tem sido dentro da igreja com meus irmãos, e como meus irmãos têm sido comigo. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai cear, ou que a gente vai analisar, a gente analisa o que o outro não fez para mim. A gente analisa o que o outro falhou comigo. A gente não analisa qual é o ponto que nós temos falhado com o outro. Mas a Bíblia diz: cada um analise. Mas a gente tem analisado o outro. E Paulo fala: é por causa disso que tem muitos doentes no meio de vocês. Por quê? Porque na hora de tomar a ceia, eu não analiso qual é o meu papel dentro deste corpo. Você já parou para pensar que se Deus te plantou aqui, existe uma missão e um propósito para você aqui, e que tudo que você faz ou deixa de fazer interfere indiretamente ou diretamente, espiritualmente, no equilíbrio dessa família que se chama Rei Jesus? Então, por exemplo, uma pessoa que trata de uma forma rude o filho do outro, porque talvez aquele filho está agitado, aquilo vai trazer um desequilíbrio, um desconforto para a igreja, porque aquela mãe, na hora que ficar sabendo que aquela irmã ou aquele irmão falou de uma forma severa com seu filho, já vai criar uma barreira. Quem está entendendo? Eu estou dando um exemplo simples para você entender. Então você entende: peraí, aquela criança, ela está agitada e ela está atrapalhando, mas eu também não posso agir repentinamente e corrigi-la, porque senão eu vou trazer um desequilíbrio para dentro desse corpo que se chama igreja. Então de que forma, qual forma o Espírito Santo me ajuda? Como resolver isso? De forma que eu não vou afetar espiritualmente o corpo. Entende? Por que nós aqui não apoiamos, e no curso de membresia fala sobre isso, das pessoas emprestarem cartão de crédito, serem avalistas, dinheiro, emprestar o carro um para o outro? Porque sempre isso dá problema. Já aconteceu aqui na igreja, as pessoas vinham: então pastor, é que eu emprestei um cheque por irmão. Falei: olha, você fez o curso de membresia? Fez. Sim. Você pediu minha autorização para emprestar cheque? Não. Então eu não tenho nada a ver com isso. Você já recebeu orientação. Por isso que nós incentivamos a todos fazerem o curso de membresia, porque o curso de membresia fala da disciplina na igreja. O que é disciplina na igreja? Ensinar meios para que você viva uma saúde espiritual no relacionamento um com os outros. Então tudo tem a ver com discernir. Então eu tomo a ceia e fico assim: aquele irmão fez isso comigo, ele pisou na bola. Você está errando na ceia, você está totalmente errado, porque a Bíblia fala: cada um discerne a si. Deixa ele discernir o erro que ele teve com você.
Esse é papel dele. O seu papel é discernir. Espera aí, na hora que eu pegar o cálice e o pão, eu dou uma visão geral. Se for o caso, você vem aqui para frente, dá uma visão geral e fala: deixa eu ver se alguma atitude que eu tomei esse mês comprometeu a qualidade e a saúde do corpo de Cristo na igreja. Ainda que bem intencionado, se eu tomei alguma atitude, deixa eu ver. Ali eu tomei aquela atitude sem pensar na hora, eu errei. Não tem ninguém perfeito aqui, querido. Todos nós somos imperfeitos, mas buscando a perfeição em Cristo. Aí você vai até aquele irmão, então eu estava aqui ceando e estava obedecendo o que a palavra diz, que eu tenho que discernir no corpo, para que não haja doença e enfermidade no nosso meio, e para que também eu não traga um desequilíbrio, e cada um tem que discernir a si mesmo. Eu discerni a mim mesmo, e no meu discernimento eu sinto que eu falei com você. Ei, você não vai ser menos por fazer isso, pelo contrário, isso prova uma maturidade espiritual e uma obediência muito grande à voz de Deus. Não há problema nenhum. Você está mostrando isso para o seu irmão, você está mostrando muito mais maturidade e um exemplo. Vai ganhar muito mais o respeito dele do que você ficar orgulhoso. Você me perdoa? Claro que te perdoo. E aí vamos orar juntos? Vamos fazer uma aliança, trocar o cálice e o pão? Vamos. Acabou, está resolvido. Agora muitos de nós não fazemos isso. Vamos abafando 6, 7 meses, falando com todo mundo, menos com a pessoa, e a gente quer que Deus tenha prazer na gente, porque somos filhos desobedientes. Deus vai te amar sempre, mas não é sempre que Ele vai ter prazer em você. Preste atenção, que Jesus não havia curado ninguém ainda. Jesus não havia batizado ninguém. Preste atenção, que Jesus não havia pregado nenhum sermão. Jesus não havia feito nenhuma cura. E o pai falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A palavra filho ali no original, no grego, sabe qual é? É uma palavra que eu já preguei aqui. É o ruios, ou ruios, que significa filho pronto e maduro. Um filho que obedece todas as vontades do pai. Se você voltar um pouco antes da história, João Batista está ali batizando há algum tempo. Jesus chega e falou, João Batista pregando: vem um que será revelado a Israel, ele é maior do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. E ele está fazendo um discurso, colocando Jesus lá em cima, e realmente tudo que ele está falando é verdade. Jesus é tudo isso e muito mais. Aí Jesus chega diante dele e fala: me batiza. Imagina, João, eu acabei de falar aqui que você é maior do que eu, que você é mais importante do que eu, que você vem para ser revelado a esse povo como um Senhor, como um Salvador. Ele falou: é necessário que por este instante isso seja feito, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer? João, faz isso para que eu seja um filho obediente, que cumpra a vontade do meu pai. É a vontade do meu pai que você me batiza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Jesus, sendo maior, ele submeteu a João para batizá-lo, para que a vontade de Deus fosse cumprida, por que você não submete a ninguém? Ou por que você procura as pessoas? Eu vi uma frase hoje que eu achei fenomenal: se Deus é teu pai, você não tem autoridade de escolher quem vai ser teu irmão. Olha para o teu irmão e diga, fala: se Deus é teu pai, você não tem mais o direito de escolher quem vai ser teu irmão. Por quê? Fala para ele, por quê? Todos os filhos de Deus serão teus irmãos, e você vai ter que honrar e respeitar. Mas sabe o que a religião cria? Uma barreira. Se você não faz isso do jeito que eu faço, você não é meu irmão. Eu sou melhor do que você. Eu sou melhor do que você porque eu não cortei a ponta do cabelo. Eu sou melhor do que você porque eu me visto dessa forma.
Eu sou melhor do que você porque eu frequento esta igreja que tem mais de 200 anos. Aleluia. Eu frequento a igreja daquele que tem mais de 2000 anos que ressuscitou. Um dia perguntaram para mim assim, falaram para mim assim, né, com ironia, você inaugurou mais uma igreja? Eu falei, não, eu estou na mesma igreja que foi inaugurada há muito tempo. Qual? Aquela que foi inaugurada 2000 anos atrás, depois, ali no Calvário. Eu estou nessa igreja. Só há um ministério a qual eu sirvo o Senhor, como parte da igreja de Cristo na terra. Quem vê a igreja fragmentada é os outros, não é a gente. Eu vejo um povo só. Até aqueles que falam da gente e falam mal, eu olho assim, é meu irmão. O meu irmão podia estar errado. A minha mãe está aí, ela falava, teu irmão. Às vezes os meus irmãos aprontavam, eles, né? Eu não, porque. E aí a gente estudava junto. Eu chegava lá, a minha mãe, o que aconteceu? Minha mãe e meu pai, o Douglas aprontou, fez isso lá, tal, e arrumou confusão lá. Aí ela falou, e aí? O Douglas está errado, né? Fez isso. A minha mãe falou, ele pode estar errado o que for. Lá na escola, ele pode estar errado, defende ele lá. Aqui dentro é quebra e no pau. Ela falou, aqui dentro é põe no jeito. Mas lá, fica do lado dele, porque ele é teu irmão. Ei, até aqueles que estão errados, até aqueles que falam de você, é teu irmão. Você não tem o direito mais de escolher quem vai ser teu irmão. Não, só aquele que fala bem de mim é meu irmão. Se você ora por aquele que não te persegue, que fala bem de você, que bem há nisso. A Bíblia fala que é mais fácil ganhar uma cidade que um irmão ofendido. Então, se nós tivermos a habilidade no Espírito de ganhar irmãos ofendidos, nós vamos ganhar cidades inteiras para Deus. Nós não queremos o que é fácil, queremos o que é difícil. Amém? Então olha para o teu redor aí, olha aí para trás, para frente. Todo mundo aí é teu irmão. Te vira, ama, respeita e honra ele. Você gostando ou não. Olha para alguém que você não fala, eu quero desafiar você a levantar, todos vocês. O Espírito Santo pediu para fazer isso agora. Eu creio que essa mensagem eu não tenho pressa para terminar ela. Talvez eu pregar em 3 partes. Eu não estou com pressa. Eu quero que você vá em alguém que você não tem o hábito de falar com ela. Uma pessoa que você não tem o hábito. E você vai até ela e vai falar, você é meu irmão e eu quero te servir. Eu quero te amar, te respeitar, te honrar, te servir. Somos poucos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Aleluia. Família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Assim que você terminar, você pode voltar para o seu lugar, para a gente continuar. Eu acredito que existem qualidades nesse irmão que você ainda não conhece direito, que pode te ajudar, que pode completar e te servir. Nós fomos levantados não para construir muros, mas para construir pontes. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, olha para ele e fala, meu irmão, eu e você não fomos chamados para construir muros, mas para construir pontes. Diga para ele, eu quero ser uma ponte na tua vida.
Que caia por terra todas as muralhas, todas as barreiras. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Muito bom. Então vejamos, pode se assentar, fica à vontade. Volte para o seu lugar. Então vamos observar isso. Jesus não morreu por uma religião, ele morreu por uma família. Jesus vai batizar, a primeira coisa que Deus fala: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez as coisas que nós mais buscamos é ser filho de alguém, ter um pai, uma mãe, ser amado por eles e que eles tenham prazer em nós. Talvez tudo que a gente faz na nossa vida, até quando casa, quando tem filhos, nosso trabalho, é que nossos pais olham para nós e têm orgulho de nós. Então tudo aqui se resumiu nisso, em sermos filhos amados em que Deus tem prazer. Agora, como atingimos isso? Primeira coisa que eu quero desconstruir: a gente, por conta desse pecado que entrou no nosso meio, deteriorou a nossa natureza, a gente acha que para ser amado e ser aceito, nós conquistamos isso por atitudes, pelo que fazemos, e nos tornamos escravos disso. Quando Deus fala que Jesus é um filho amado e quem ele tem prazer, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha pregado ainda para ninguém, Jesus não tinha tido nenhuma atitude para Deus falar: eu amo você pelo que você faz. E aqui a palavra filho é ruios, que é um filho maduro, pronto. Então Deus está querendo dizer: Jesus, eu te amo e tenho prazer porque você é, não pelo que você pode fazer. Nós temos muito confundido hoje o ser com o ter. As pessoas valorizam as outras pelo que elas têm, não pelo que elas são. Infelizmente, às vezes dentro das próprias igrejas, as pessoas são valorizadas pelo que têm, não pelo que são. Deus falou para Jesus: você é um filho amado. Quantas curas ele tinha feito? Quantos milagres? Ou libertações? Ele não tinha aberto uma grande igreja. Deus não me ama, querido, e tem prazer porque eu sou pastor da igreja Rei Jesus. Ele me ama porque eu sou. Deus ama você por quem você é. E quem você é? Quem é você? Filho de Deus, filha de Deus. Então, não é algo que você deve alcançar, você é, pela fé. Diga assim, coloca a mão na tua cabeça e fala: eu, a partir de hoje, quero proclamar que pela fé eu sou filho de Deus. Eu não vou buscar a aprovação, eu já tenho o amor de Deus. Eu sou filho. A minha alma escute, que minha mente escute, que eu sou filho de Deus. Acabou. Você é filho. Amém? Não se trata Efésios 5, no versículo de número 1, Efésios 5, 1 diz: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados. Diga comigo: eu devo ser um imitador de Deus e um filho amado. É impressionante como as pessoas querem forçar: não, eu tenho que ser espiritual, eu tenho que ser de Deus. Querido, falar para você imitar Deus, na verdade, é pedir para você só ser quem você é. Pensa comigo, você nasceu para ser pecador? Quando Deus criou eu e você, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem para viver no pecado, ser abandonado, abusado, extorquido e todas as coisas ruins que aconteceu com você? Não. Então, através de Jesus, nós voltamos ao plano original de Deus para nós. Então, imitar a Deus é algo natural da minha natureza. Amar a Deus é algo natural. Buscar a Deus é algo natural. Ser um imitador de Deus é só ser eu mesmo. A partir do momento que Jesus morreu na cruz por você, a Bíblia fala que o pecado foi aniquilado.
A nossa carne não para de pecar, ela continua querendo pecar, mas a Bíblia fala que eu e você fomos justificados e santificados. Você não é um pecador que luta contra o pecado, você é um santo que está num processo de conversão, porque a palavra fala que você é santificado. Então, primeira coisa que você tem que livrar da tua mente: eu sou um pecador. Às vezes você ora, eu não passo de um pobre, cego e nu. Querido, isso é uma oração tola, porque a Bíblia não fala que você é isso. A Bíblia fala que se você reconhece Jesus como teu único, suficiente Salvador, a partir daquele momento você está salvo e é filho. Acabou. Então você não é um pecador que luta contra o pecado, você é um santificado, purificado, que está num processo de transformação pela palavra e pelo Espírito Santo. Então agora você tem que ter a mentalidade de filho salvo, restaurado, não de pecador. É preciso ter fé para isso. Nós temos fé para semear, mas muitas vezes não temos fé para desfrutar daquilo que semeamos. Eu aprendi algo muito interessante que mudou minha vida. Muitas vezes eu achava que eu não era religioso, mas eu era. Porque quando eu prego para você, eu sonho para você o melhor: que o seu casamento seja abençoado, que os teus filhos sejam abençoados, que você tenha saúde, que você possa comemorar, por exemplo, o aniversário de casamento, viajar com a sua esposa, que os seus filhos possam estudar na melhor escola, que você possa ser bem sucedido. Só que quando era para mim, eu falava não, porque eu não queria escandalizar. Então, por causa de uma mente religiosa, eu tinha fé para as pessoas, mas não tinha fé para mim. Eu falei, está errado. A mesma fé que eu tenho para você, eu tenho para mim, que eu vou viver os sonhos de Deus para mim, sem ser um usurpador e sem mercandear a palavra de Deus, porque eu sou um filho amado, fiel, por quem eu sou, não pelo que eu tenho feito. Deus, Ele vai ter prazer em mim, Ele vai me abençoar. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, apóstolo Paulo disse. E agora aqui em Efésios 5 nós podemos ver: sejam imitadores de Deus, para que sejam filhos amados. O que Jesus fez foi ter o mesmo caráter do Deus Pai. Ele obedeceu à vontade do Pai, batizando-se, e isso fez com que o Pai dissesse: é meu filho amado e eu tenho prazer nele, porque ele obedeceu. O que gera prazer em Deus é a sua obediência, porque obediência não se trata de ter, se trata de ser. Você pode ter dinheiro, e você pode fazer coisas, e pode ainda assim ter um coração desobediente, e um coração orgulhoso. Diga: quando eu sou um imitador de Deus, eu só estou sendo eu mesmo, porque eu nasci, fala bem forte, eu nasci para ser igual ao meu Pai. Veja como todos nós somos assim. Uma natureza caída e deturpada faz isso. Moisés conhece a Deus, e ele fala assim: eu entendi. Eu quero falar daqui a pouco sobre duas coisas: propósito e missão. E muitas vezes nós confundimos isso. Eu e o apóstolo Cristiano temos falado muito sobre isso, e juntos Deus tem dado essa revelação, porque a revelação não é de uma pessoa. Eu acho que o maior problema hoje da igreja é confundir o propósito com a missão. Deus tinha um propósito para Moisés. Qual? De que Moisés conhecesse a Deus. Qual era a missão de Deus para Moisés? De que ele libertasse o povo e conduzisse também esse povo para conhecer a Deus. Ele explica tudo isso para Moisés. E na hora que Moisés está saindo, ele volta e tem uma dúvida: só um minuto, se o povo me questionar que foi realmente o Senhor que me mandou, o que eu faço? Me faz algo, me dá um sinal para que eles creiam que foi você que me enviou. Moisés já estava confundindo a missão com o propósito. Propósito é estar em Deus e ser como Deus.
Missão é fazer coisas, cumprir obediências e atitudes que Deus pede como filho, para que eu conduza outros para estar com Deus e ser com Deus filho. O propósito eterno de Deus é que nós estejamos com Ele. Tudo que a gente faz, e culto, e isso, e abre igreja, evangelismo, tudo isso é para quê? Para que todos um dia estejam eternamente com Ele. Eu não sei qual é o propósito da minha vida, apóstolo, me ajuda pelo amor de Deus. O propósito da sua vida é estar com Deus. Diga comigo, o propósito da minha vida é estar com meu Pai, meu Deus. É isso. Qual é a missão da minha vida? Através da obediência, dos dons, fazer coisas que atraem pessoas para o propósito. Qual é o propósito da nossa vida? Estar com Deus. Porque eu me torno semelhante com quem eu gasto tempo, relacionamento. Interessante, eu cuido de pastores. E a maioria dos pastores, eu não cito o nome, muitas vezes eu conheço, eles estão fazendo tantas coisas. Eu falo para eles, vamos orar, vamos jejuar, vamos tirar um tempo para ler a palavra, vamos fazer isso. Eles falam, eu não tenho tempo. Eles já confundiram a missão com o que é a missão? Fazer coisas através de dons, para atrair pessoas para o propósito que é estar com. Se você tem um dom de cura, você ora por alguém na universidade, e você cura uma enfermidade dela, você usou esse dom, essa habilidade, você fez algo, para depois fazer o que com ela? Uma oração de concordância, para ela entregar a vida para Cristo. Então você cumpriu uma missão, e através dessa missão você conduz essa pessoa para um propósito. Qual propósito é esse? Dela, como filha que estava longe do pai, está perto agora do pai. E quando ela morrer ou Jesus voltar, ela viver eternamente na glória com o seu pai. Para que nós somos igreja aqui? Um dia isso aqui vai acabar. Eu espero que acabe. Eu acho que tem gente que, até pastores que falam, Jesus não volta agora não. Eu quero ser a maior igreja da cidade. Eu quero ser conhecido no mundo todo. Ele perdeu o entendimento do propósito com a missão. Muitas pessoas amam mais a missão do que o propósito. Elas não têm tempo mais para estar com Deus, para ter comunhão com Deus. Por quê? Porque elas estão fazendo algo para Deus. O que Jesus tinha feito para Deus até o momento do batismo? Nada. E Deus disse o que para ele? Tu és meu filho amado em quem eu tenho. Jesus estava cumprindo uma missão naquele momento ou um propósito? Qual era esse propósito? O prazer do pai é ter o filho perto. O prazer do pai é ter o filho perto. O desejo de Deus como teu pai é ter você. Mas você veio de um contexto familiar deturpado. Se você fizer isso, papai vai gostar de você. Se você fizer isso, a vovó vai gostar de você. O fazer se tornou moeda de troca. Aí você chega na igreja, aí às vezes não é mal, mas aí tem um pastor, um líder, que ele confundiu a missão com o propósito. Aí ele fala, se você fizer isso na igreja, você vai ser meu discípulo. Se você fizer isso, eu vou te amar, você vai ser um dos meus 12. Se você fizer isso, você vai fazer parte do nosso grupo de obreiros. Quem está entendendo? É assim que o sistema religioso trabalha. É o fazer e não o ser ou estar. É importante fazer? É. Mas antes de fazer eu preciso ser. Eu preciso estar. Porque eu corro o risco de fazer sem ser. E se eu estou fazendo sem ser, eu não estou refletindo Ele. Eu estou fazendo em busca de aprovação e de afetividade.
Aí eu vou lá quarta-feira limpar a igreja, porque aí vamos contar para o apóstolo, ele vai ficar orgulhoso de mim, aí ele vai dar mais atenção para mim. Eu sinto muito te dizer, e eu quero dizer para vocês que estão chegando, eu já decepcionei muita gente aqui. Muita gente já saiu daqui, eu fiquei chateado, porque o apóstolo não me deu atenção. Sabe por que muita gente eu decepcionei? Não porque eu fui mau caráter, porque eu errei, mas porque eu não atendi a expectativa dela. Porque ela veio no entendimento de fazer, no entendimento da missão, e não no entendimento do propósito, do ser e estar. Muitas vezes recebemos pessoas que vêm de outro ministério, e elas não tinham tempo para sair para comer uma pizza com a família, porque tinha segunda isso, terça aquilo, quarta aquilo, quinta reunião, não sei o que, sábado aquilo. Ela chega aqui, então eu sei tocar, eu sei fazer tudo aquilo, e prazer, apóstolo. Eu falo assim: eu quero conhecer você, eu quero ser teu amigo. Aí eu, como irmão mais velho, eu dou aquela olhadinha dentro dos olhos, dou aquela piscadinha. Eu não quero o que você pode fazer, eu quero você. Aí a pessoa entra em crise. Eu não vou ficar aqui, já faz 6 meses que eu estou aqui, não faço nada. Eu estou tentando reconectar você ao propósito. Você perdeu o propósito. Você está vivendo a missão, mas você perdeu o propósito. O meu propósito de vida não é pregar, não é ser conhecido, não é pregar nas grandes igrejas, viajar o mundo todo. O meu propósito de vida é onde eu estiver, que eu esteja com Ele. Então quando Moisés falou: faz alguma coisa, me dá um sinal, um poder, para quando eu chegar lá fazer algo, eles acreditarem em mim. Ei, pega um povo escravo que só sabia fazer. O escravo só sabe fazer, mas ele não sabe quem ele é, ele já perdeu a identidade dele. O escravo não tem pai, ele tem senhor. Tem muita gente dentro da igreja que tem senhor, mas não tem aba. Eu tenho que estar no culto, porque se eu não for, meu Deus do céu. Aí você não foi no culto, furou o pneu do carro do teu filho, você fala: é Deus pesando a mão na gente. A religião ela massacra, ela fere, é pesado demais. Deixa eu te ensinar, igual eu estou te falando, eu queria que hoje fosse uma conferência para me pregar até meia-noite, porque eu estou cheio. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você fala assim: não, eu não quero mais julgo sobre mim, eu estou cansado, eu vim da religião e colocaram muito julgo sobre mim, deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar lá no meu canto, ninguém mexe comigo. Ei, deixa eu te falar uma coisa: ninguém vive sem jugo. Se você tira o jugo, é como se fosse um contrapeso. Você tira o jugo de alguém, ele cai. Sabe por que tem muita gente caindo? Porque não tem jugo nenhum. Saiu de um extremo, de carregar um fardo, um jugo pesado da religião, e agora falou: não quero jugo algum. Eu provo isso na Bíblia. Jesus chega e fala o quê? Lançai sobre mim o seu fardo e o jugo, e recebei de mim o quê? Um jugo e um fardo leve. Você não pode andar sem fardo e sem jugo, mas ao contrário, ele remove o fardo e o jugo pesado e troca por um jugo e um fardo leve. Agora o problema é que você, na religião e na denominação, você tinha um fardo e um jugo pesado, agora você não quer jugo algum, aí você anda em desequilíbrio. Eu continuo fazendo, mas eu não faço por conta daquele jugo que colocaram sobre mim. Eu faço porque eu entendi o propósito e a missão. Para mim é um prazer estar aqui servindo, porque eu já gastei tempo com Ele hoje. Eu já estive no propósito. Agora eu vou cumprir a missão, que é vir e edificar a igreja, o corpo, na qual eu sou pastor, para que eles cada vez mais vão para Ele. Ele pode usar a minha vida para curar, para libertar pessoas, sim, mas esse não é meu propósito. Essa é a minha missão, e a missão nunca vai estar acima do propósito. Fazer nunca vai estar acima de ser. Então, Senhor, me dá um sinal, faz alguma coisa para aqueles crentes que o Senhor me enviou. Diga para eles: eu sou. Ele não falou assim: diga para eles: eu faço.
Ele disse: eu sou. Sabe como eles vão acreditar, Moisés, que eu enviei você? Quando eles virem o fruto do seu relacionamento comigo, porque você se torna semelhante a mim. O filho só faz aquilo que vê o pai. Então, Moisés, quando você continuar com uma mentalidade dessa de escravo, achando que vai ter que fazer coisas para que eles acreditem em você, você vai ser mais um senhor que vai governar sobre eles. Mas Moisés, se você tendo comunhão comigo, refletir o meu amor, minha graça e o meu caráter com eles, eles vão ver quem eu sou através de você, então você também será Deus sobre o povo. O desejo de Deus é esse tipo de relacionamento. O tempo todo diziam para Jesus: se tu és, faz isso. Se tu és, faça aquilo. E Jesus, porque ele não queria sair do propósito e entrar na missão. Ele não queria colocar a missão na frente do propósito. Fazer é missão, ser é propósito. O meu propósito é ser semelhante a Cristo. Ele nos fez a sua e a sua. Qual foi a primeira coisa que o homem perdeu no pecado? Acabamos de dizer, nós somos o quê? Nós somos o quê? Bem forte. Deus nos fez a sua. No pecado, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele perdeu foi o quê? A imagem e a semelhança de Deus nele. Se tornou um ser caído. Ele deixou de ser. Ele deixou de ser. Deus colocou ele num ambiente, aonde nesse ambiente Deus se manifestava ao homem. Para Moisés o ambiente era a montanha. Para Elias foi o ribeiro de Querite. Para Adão foi o jardim do Éden. Diga comigo: ser, estar, fazer. Diga comigo: ser e estar, propósito eterno de Deus. Fazer, missão. Então, quando o homem peca, a primeira coisa que ele perde, ele deixa de ser. Segunda coisa que ele perde, ele é expulso da onde? Do Éden. Ele perde o estar, ele perde o ambiente onde deveria estar com o Pai. E por último ele perde o fazer. Qual era a função dele que ele fazia? Dominar e sujeitar sobre todas as coisas. Então, quando nós perdemos a presença de Deus, primeira coisa que a gente perde a nossa identidade de ser filho. A segunda coisa que a gente perde é o quê? O estar, o ambiente. E o terceiro, o fazer. Das três coisas, das pessoas que estão na igreja há muito tempo, elas lamentam das três, qual mais? Eu não estou fazendo mais. Quando é que eu vou voltar a fazer? Quando Saul foi questionado pelo profeta, e o profeta disse: o Espírito do Senhor hoje sai de sobre ti. Ele lamentou por perder o Espírito? Ele lamentou por deixar de ser? Ele lamentou por deixar de estar? Ele lamentou por aquilo que ia deixar de? Eu vou deixar de ser rei? Quem vai tomar meu lugar? Nosso coração está redondamente errado quando coloca a missão na frente do propósito. Alinhe o seu coração ao propósito, e depois você se alinha à missão. Você me empresta mais alguns minutinhos? Logo depois desse acontecimento de Jesus ser batizado, ele ficou cheio do Espírito. O Espírito levou ele até onde? Ao deserto, para ser tentado por o diabo. Qual que foi a primeira coisa que o diabo falou para Jesus? Passado 40 dias, Jesus teve fome. Essa história está lá em Lucas 4, verso 3 e 4, se eu não me engano. Vamos ver. Satanás disse: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Verso 4. Volta no 3, deixa lá. Olha para mim. Eu não quero confundir tua cabeça.
mas fala muito de paternidade espiritual. Deus, a Bíblia fala que Deus é Espírito e devemos adorá-lo em verdade. O diabo também é Espírito. Deus é Pai, o diabo também é. Então, quando se fala de paternidade espiritual, minha pergunta é: qual é o teu pai espiritual? Porque existem dois. O diabo, ele não vem com 2 chifres, um tridente e um rabo. Ele vem como ele veio para Jesus. Está escrito. Você tem autoridade, Jesus. Se você é o Filho de Deus, faça isso. Qual é a primeira coisa que o diabo faz quando ele quer adulterar? Ele fez isso com a religião, por isso tem gente ferida aí. Ele baseia a paternidade no fazer e não no ser. Se você é o Filho de Deus, faça isso. Ordene essa pedra se tornar pão. Ele está deturpando e corrompendo o princípio que Deus estabeleceu, igual fez no Éden. Deus fala para Jesus: você é o Filho de Deus em quem eu tenho prazer, porque você está no propósito. Agora eu vou te colocar na missão, Jesus. Você nunca começa na missão, você começa no propósito. Agora o diabo quer que você comece aonde? Aonde que ele quer que você comece? Ele sempre quer que você quebre a regra. Ele quer que você quebre o princípio, para você não ter fundamento e ele ter legalidade para tocar na tua vida. Se você é o Filho de Deus, faça essa pedra se tornar pão. Qual foi a resposta de Jesus no verso 4? Mas Jesus respondeu: está nas Escrituras. É um mandamento, diabo. Eu não quebro o mandamento. Está nas Escrituras. Outras coisas da vida são muito mais importantes do que o pão. Nem só de pão viverá o homem. Por que Jesus falou isso para o diabo? Existem vários textos da Bíblia que falam sobre a provisão de Deus. Olha, observar as aves dos céus. Veja, elas não trabalham, assim o Pai do céu sustenta. O que Jesus está querendo falar para o diabo? Eu não tenho que fazer nada para provar que eu sou filho. Eu confio no cuidado do meu Pai. Não é o pão antes que me alimenta, mas a palavra que é o meu alimento espiritual e também garante a mim o meu alimento natural. Eu não me movo por necessidade e afetividade. É a palavra que garante a minha necessidade espiritual e natural. Então Jesus coloca em primeiro lugar o Pai. Deus cuida de mim. Deus é minha provisão. Deus é meu sustento. Por que Jesus podia falar isso para o diabo? Porque ele gastou mais de 30 anos da vida dele fazendo. Ele gastou 30 anos da vida dele sendo, e 3 anos e meio fazendo. Sabe por que até hoje não aconteceu nada na tua vida? Você gastou mais tempo fazendo do que sendo. Você começou invertido. Você começou querendo pegar pedras e tornar em pão. Você começou a querer quebrar com a picareta pedra e trabalhar de dia e de noite. E você não entendeu: se o Senhor não edificar a tua casa, em vão você trabalha. Você não primicia, não oferta, não cumpre nenhum princípio e quer tornar pedra em pão, porque você não confia no teu Pai. Por que você não confia no teu Pai? Porque você não está com Ele. Você faz as coisas por Ele, e fez durante muitos anos. Eu não vou voltar a servir, não. Eu não vou voltar a ser um pastor integral. Por quê? Na denominação eu passei dificuldade. Você falou certo, na denominação. Mas agora servir no reino de Deus, servindo ao Pai, você vai vir aqui, eu vou cuidar de você, porque eu também sou teu irmão mais velho e teu pai espiritual. Eu vou cuidar de você. Eu vou ensinar você a ficar no propósito, e você gastar 1, 2, 3, 4, sei lá quantos anos Deus vai pedir para você estar com Ele, e no momento certo, aí você vai fazer. Quando eu saí da denominação, eu tive que ficar um tempo ficando com Deus a sós e aprendendo quem Ele era novamente. E quando Ele falou: olha, agora você sai do teu emprego, começa, e você vai entregar tudo, e você vai começar esse ministério. Aí veio o diabo soprar no meu ouvido: você vai passar dificuldade de novo. Aí Deus falou comigo: não, você não vai, porque agora você me conhece, você está comigo, você sabe quem eu sou, e você sabe que eu nunca vou mentir para você. Eu vou cuidar de você muito bem, melhor que a denominação. Eu falei: tá bom, Senhor, tá fechado. Então agora que você está comigo, você pode fazer, Diego. Vai fazer a missão. E aí estou aqui há 8 anos, e Deus tem cumprido todas as promessas, porque Ele é fiel. Ele é bom. O diabo, ele quer basear
a paternidade dele no fazer, não no ser. Ele quer colocar culpa em você para você falar: não, eu tenho que fazer essas coisas, senão não vão gostar de mim, senão não vão acreditar em mim. Sabe a primeira coisa que o diabo remove? Olha o verso 3. Está faltando alguma coisa. O diabo é um ladrão, ele é sutil, ele rouba. Sabe aquela pessoa que rouba sutilmente? Você não está percebendo nada, não está faltando nada aqui? Fala comigo: o diabo é o pai da mentira. Mas nem sempre ele fala a mentira para nos enganar. Às vezes ele fala uma verdade baseado numa mentira. Deus Pai chama Jesus de filho amado. O diabo nega que ele é filho de Deus. Fala: você talvez até é, mas me dá uma prova. Se você realmente é esse filho de Deus, faça isso. Primeiro, ele tira o amado. Segundo, ele fala: faz. É a primeira coisa que o diabo faz com você. Você não é amado nada. Se você não fizer isso, se você não for punido por tudo isso de errado que você fez, nunca a tua vida vai mudar. Mentira. Deus te ama. Deus já te perdoou e Ele quer mudar a tua história. Gaste tempo com Ele no propósito, na intimidade, para que você seja, para que depois você faça. Você não pode pregar aquilo que você não tem autoridade. Tem muita gente pregando muita coisa que não faz. Quer ver outra coisa interessante? O que Deus procura? O que Deus procura? Deus procura verdadeiros adoradores. Ser um verdadeiro adorador se trata de fazer ou de ser? Se trata de missão ou de propósito? Qual é a sua missão? A minha missão é ser um adorador. Não, não é sua missão. Ser um adorador é o seu propósito. Adoração é se tornar, não é o que você faz. O que a Bíblia diz? E Deus se agradou de Abel e da sua. Deus se agradou, palavra agradou, coloca lá esse texto em Gênesis, é ter prazer. Deus teve prazer na pessoa de Abel e da sua adoração e da sua oferta. Deus se agradar de Abel é o que? Ser, propósito. Deus se agradar da oferta, da adoração que Abel deu é o que? Missão, fazer. Deus só pode agradar do que você faz se antes Ele agradar de quem você é. O fazer está posterior. O priori para Deus é quem você é. Mas o texto também diz: e Deus se desagradou de Caim e também da sua. Desagradar Caim, falha no propósito. Desagradar do que Caim ofereceu, falha na missão. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Ser um adorador não é a nossa missão, pastor Paulo. Ser adorador é o nosso propósito. Por quê? Eu me torno um adorador quando estou tendo relacionamento com Deus. Você está entendendo o que eu estou ministrando aqui? Propósito e missão. Então Deus procura o quê? Verdadeiros. Isso é o quê? Propósito. Depois, que adorarão ao Pai? Missão. O que Deus procura primeiro? Propósito ou missão? Deus procura gente que é capaz de fazer um monte de coisa legal para Ele. Deus procura primeiro pessoas que são a sua imagem, sua semelhança. Porque está cheio de gente ferida dentro da igreja. Porque tem um tanto de gente fazendo um monte de coisa sem ser de Deus. Se você não é de Deus, você pode até fazer coisas parecidas, mas você vai machucar as pessoas, ferir, porque você não tem Deus. O que Ele diz? Se você estiver em mim, e se as minhas palavras estiverem eu vou pregar uma palavra agora para você, e prego, coisa mais linda, mas eu não estou nele,
antes de eu liberar as palavras, eu tenho que estar nele. Primeiro é o quê? Propósito. Depois é o quê? Missão. A minha missão é pregar a palavra. O meu propósito é ter a palavra comigo, é ter ele. Nossa, pastor, você está pregando, eu sinto uma coisa diferente dentro de mim. O que é isso? Sabe o que é isso? Eu estou com ele o tempo todo. Se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, está escrito lá, o que quiseres e vos será feito. Deus quer atender você, Deus quer abençoar você, Deus quer que as suas orações sejam atendidas. E por que não são? Porque você quer fazer, mas não quer ser. Você quer ser um crente que canta bonito na igreja, dentro de casa trata mal todo mundo. Você quer ser um crente que prega aleluia e está devendo para todo mundo lá fora. E escandaliza as pessoas, e as pessoas falam: nunca que eu vou pisar numa igreja, se aquele cara é crente, nunca que eu quero ser crente. Por que muita gente já se decepcionou com alguém? Ou você já se decepcionou, ou você decepcionou alguém, porque você deixou de ser para fazer. É necessário que venham escândalos, é inevitável, mas a Bíblia diz: ai por onde vier os escândalos. E muitas vezes os escândalos vêm de pessoas que fazem sem ser. O diabo quer basear a paternidade no fazer, não no ser. Deus quer exercer a paternidade em você no ser e não no fazer. Aí mais à frente, no próprio evangelho de Lucas, o diabo fala para Jesus: o que Deus procura? Mais alto. Mas o que o diabo procura? Jesus, se você prostrado me adorar, Jesus, você sabe que todos esses bens são meus. Se você prostrado me adorar, eu te darei todas estas. O diabo é doido para receber adoração. E em troca de adoração, ele te dá coisas para você. Aí você faz assim: Senhor, escuta o que eu vou dizer. Eu vou fazer aquilo, Senhor, para o Senhor. Se eu fizer aquilo, o Senhor me dá isso? Aí você faz e dá certo. E eu te pergunto: qual dos dois pais será que te deu? Você faz uma troca: eu te adoro e o Senhor me dá isso. Isso está parecendo mais com outro tipo de pai, que não é o nosso pai que está no céu. O diabo é o pai da mentira. Mentira não significa que você é filho do diabo porque você mente, mas às vezes porque você vive uma farsa, uma mentira. Eu tenho esse texto, vou te mostrar para a gente encerrar essa parte, e quem sabe domingo eu retomo essa palavra, ou na outra quinta. Mas eu quero que você saia hoje aqui refletindo nisso tudo. Que tipo, fala-se muito sobre paternidade espiritual, mas qual é a paternidade espiritual que tem exercido sobre você? O diabo, ele não vai vir com um tridente, com um rabo, e falar: eu sou o diabo. Ele vai usar o nome de Deus. Ele vai vir como sendo o de Deus, usando a própria palavra de Deus. Quantas vezes você viu ministrações: se você fizer isso, se você adorar, em troca Deus vai te dar isso? Foi exatamente o que o diabo fez com Jesus. Se você prostrado me adorar, eu te darei todos esses poderes, todas essas coisas. E Jesus disse: somente ao Senhor Deus adorarás. Ei, porque talvez você não é um autêntico adorador. Se alguém chegar e oferecer algo para você, você troca um princípio por aquilo que você vai receber. Porque você não gasta tempo com Deus e não aprende o que é ter o caráter de Deus. Aí você julga quem tem tempo com Deus. Você não entende. A palavra de Deus diz: algo interessante que eu quero ler aqui para você. Chega. Espero que o Espírito Santo possa estar falando com você.
A palavra de Deus diz: tem um texto que eu queria ler, João 8:44. Eu queria que você já colocasse de pé, por favor. Olha o que fala esse texto, é muito forte. Leia só a primeira parte, até o ponto, até a vírgula. Todos juntos, por favor. Você já imaginou Jesus falar isso? Ele falou isso para o povo. Ele falou para o povo que servia a Deus. Ele falou para os fariseus. Ele chegar e falar: vocês pertencem ao pai de vocês. Quem? O diabo. Quando eu sou filho de diabo? Por que eu sou filho do diabo? Vamos ver. Porque querem realizar o desejo dele. Qual o desejo dele? Homicida. É que eu não tenho mais tempo. O que a Bíblia fala? Que aquele que levanta falso testemunho contra o seu irmão é um. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus abomina, a sétima 6 coisas que Deus detesta, a sétima ele abomina. Qual é? A contenda é a língua mentirosa. Vem aqui, por favor. Fica assim de frente para mim. Sabe por que Deus está falando que o diabo é um homicida? Se eu falo dela para você, e você deixa de ter o carinho e o respeito que tinha por ela, para Deus é a mesma coisa de um assassinato. Porque o respeito e o amor que você tinha por ela acabou de ser arruinado. Você não está vendo mais a Karina com os olhos que você vê. Você vê com outros olhos. Você não a respeita, não a ama, não tem prazer de andar com ela, porque aquela Karina que você conhecia, eu acabei de matar dentro de você. Ele falou assim: vocês estão falando que são filhos de Abraão, e vocês estão querendo matar eu que sou filho de Deus. Na verdade vocês são filhos do diabo. Quando? Quando vocês fazem o que ele quer, que é o desejo dele. Qual é o desejo dele? Homicida, desde o princípio. Ele vai para Caim e deturpa a mentalidade de Caim em relação a Abel, que leva Caim a literalmente matar Abel. Mas antes Caim já tinha matado Abel no respeito. Aqui dentro, olha lá, teu irmão vai ficar maior do que você. Deus ama ele e Deus te rejeita. O que Deus falou para Caim? Se você fizer a coisa certa, se você se arrepender de quem você é, eu vou te perdoar, eu vou te amar. O que ele fez com Eva? Eva foi criada em imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Adão, vem cá, Adriano, e Eva, vocês foram criados à minha imagem e conforme a minha semelhança. Aí vem a serpente e fala: Eva, o que o teu marido disse que Deus falou para ele sobre essa planta, esse fruto, esse conhecimento? Olha, Deus me falou que se eu comer eu vou morrer. Homicida. A pior morte não é a morte que mata a carne, porque o espírito continua vivo. A pior morte é a morte que mata o espírito. Não, Eva, não tem nada disso. Sabe o que vai acontecer? Se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Se você comer esse fruto, você vai ser imagem e semelhança de Deus. O que ele acabou de colocar dentro da cabeça da Eva? Ele matou dentro dela a imagem que o Pai colocou dentro dela. É como eu te falei, eu não tenho muito tempo. E com quem que Deus estava todos os dias?
propósito eterno, estar, ser com Adão. Qual era a missão de Adão? Ir até Eva, falar aquilo que ele recebeu da parte de Deus, para que ela também fosse a imagem, ser, estar. Mas Adão não estava lá, porque ele estava muito ocupado, fazendo. E naquela hora, o diabo estava desocupado, mente vazia. Olha, você quer ser filha? Ela não tinha o mesmo nível de comunhão com Deus que Adão tinha. A missão dele era levar a comunhão que ele tinha para ela. Aí eu quero, então se é para mim ser, eu vou comer esse fruto. E quando ela come, ela morre espiritualmente. Mas antes de morrer espiritualmente, a consciência dela morreu. Você é filha de Deus. Adão vem e fala, você é a imagem de Deus. Só que tem o seguinte, não come daquele fruto. Mas como que é isso? Às vezes a mulher questiona mais. Não, deixa eu te falar, Eva, nem chega perto daquela árvore, tá bom? Tá certo, nem toca. Mas quando Deus falou para o homem, ele falou, de toda a árvore que está no jardim, come livremente. Toda aquela árvore que está no centro, não coma dela. Você pode colocar uma objeção sem tirar a liberdade. Mas quando você coloca uma objeção tirando a liberdade, você já matou um pouco do processo original, do propósito original de Deus. É isso que a religião tem feito, vai matando. Aí as pessoas vão se decepcionando. Aí já matou aqui, agora o diabo vem e termina de matar. Olha, você não é parecido com Deus, mas se você comer, aí você vai ficar parecido. Aí ela come. Aí os dois ficam distantes de Deus e morrem. Aí hoje o diabo fala para você, você é de Deus. Sabe por quê? Porque você não tem nenhuma tatuagem. Você é mais santo que ele. Sabe por quê? Ele está cheio de tatuagem. Então você tem mais santidade. Você é meu filho, ele não é não. Quem está falando isso para você? Qual dos dois pais? Você está com esse cabelo curto aí, igual esse povo aí do mundão aí? Eu tenho cabelo grande. Eu vou orar para você, você ainda vai converter, você ainda vai ser filha de Deus aí. Você viu? Deixa eu contar aqui para você. Você viu como ela está com o cabelo estranho? Isso não é coisa de crente. E ele vai. Jesus só morreu na cruz porque antes, desde o início, quiseram matar quem ele é. Puderam matar o corpo dele, mas quem ele era mais forte do que o corpo. E ele voltou. E ele está vivo, ele continua aqui. Nós não vamos deixar matar nossos irmãos. Quando eu sou um homicida, quando eu mato uma pessoa, pá, olha o que está escrito lá. Ele é um homicida desde o princípio. Quando? Quando não se apegou à verdade. Isso que falaram do teu cabelo não é verdade. Você é filho de Deus. Isso que falaram do teu braço não é verdade. Você é filho de Deus. Isso que você falou dela não é verdade. Você está sendo manipulado. Isso que você falou dele não é verdade. Você não é mais santo que ele. Toma cuidado com a paternidade. Isso que você está falando dela para sua irmã, da outra irmã sua, toma cuidado. Não é a verdade. Ele é um homicida da verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ei, quem é o teu pai espiritual? Toda quarta-feira eu tenho vindo aqui limpar a igreja. Agora começaram aí uma semana, estão achando que é alguma coisa? Missão na frente do propósito. As coisas nunca vão estar acima das pessoas. Deus ama pessoas.
O propósito eterno de Deus é estarmos com Ele e sermos um com Ele. A missão é termos dons e habilidades para levar outros para estar com Ele. Qual é a barreira que está afastando tantas pessoas uma das outras e afastando elas da igreja? Não fomos levantados para criar muros, fomos levantados para criar pontes, para a reconciliação que Ele nos reconciliou. Eu fiz o curso de teologia, já li tantos livros. Eu sou o cara. Quanto tempo tem essa igreja aí? 8 anos. Não sei não. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar 100 anos. Na hora que a igreja tiver 100 anos, aí vocês começam a me ouvir. Não é uma idiotice isso? Então todo mundo que tem mais tempo de igreja é certo, e quem é novo está errado. Quem é o pai que ensinou uma besteira dessa? Estamos nos mutilando uns aos outros, e estamos permitindo também sermos mutilados, porque não tivemos entendimento ainda. Sabe o que eu ouço o Espírito Santo dizendo nessa noite? Volte ao propósito. Deixa o fazer de lado agora e volta ao propósito. Porque alguém que está em comunhão com Deus não fala do teu irmão, não acredita em mentiras em relação ao seu irmão, não mata o seu irmão. Tem gente ferida, tem gente sofrendo dentro da igreja, e não é pelas mãos de satanistas ou de pais de santo, mas de crentes que se pensam ser mais filhos e mais merecedores do que os outros. Abba, eu pertenço a ti. És mais real, estás real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Seja livre de toda condenação religiosa e receba o amor do teu Pai. Propósito, ser, estar. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Oh Pai, meu Pai. És a minha realidade. Quando Jesus veio, Ele restaurou o ser, o estar e o fazer. Primeiro Ele restaurou o ser, filho, o estar com o Pai. Ei, olha para mim, olha aqui. Quando Jesus, essa aqui é forte, estava na cruz, Ele não gritou: aonde estão os meus discípulos? Aonde está a grande igreja que eu fiz? Aonde está toda a multidão que me seguia? Ele falou: Pai, aonde tu estás? Por que me desamparaste? Pai, não se trata do que eu posso fazer e de todas as coisas que eu construí na terra, só se trata de você, Pai. Eu não posso te perder. Tem muita gente que já perdeu Deus de vista e está fazendo, e em nome de Deus está ferindo e machucando gente. Mas nós estamos orando e Deus, nesta noite está restaurando você para o propósito de ser e estar com o Pai, como filhinho amado e como filho amado de Deus. Shekalabasuramanas Iribikandorabasuyokomas. Receba a cura de Deus, receba a restauração.
A paternidade do diabo é fazer para ser. A paternidade de Deus é ser para depois fazer. O fazer é importante, mas nunca será mais importante do que ser. O propósito vem na frente da missão. O ladrão da cruz não cumpriu nenhuma missão na terra, mas ele cumpriu o propósito. Ele falou assim: se possível, lembre-se de mim. Eu gostaria tanto de estar contigo, mas eu não mereço. Lembre-se de mim. Aí Jesus olha para ele: hoje mesmo estarás comigo. Comigo. Você não fez nada de bom nessa terra, você pecou, mas você quer estar comigo e ser como eu. Você estará comigo hoje. Não deu para reconstruir na vida do ladrão a missão, o fazer, mas reconstruiu o ser e o estar. Você vai estar comigo hoje no paraíso. Você vai ter um lugar para estar comigo. Agora nós não estamos como o ladrão da cruz. Dá tempo da gente ser, estar e fazer. Então vamos ser primeiro, e depois vamos estar, para depois fazermos e ganharmos muitas almas para Jesus. É por isso que ele fala: quando você vier ao altar trazer a sua oferta, lembra. E se você lembrar de algum problema com teu irmão, vá, porque você não pode fazer sem ser. Depois volte e apresente a sua oferta. Nesse mesmo ambiente, você que vai dizimar, primiciar, ofertar, pode vir. Eu vou orar ainda por essa questão de paternidade, mas eu quero acelerar por causa do horário. Então você que vai debaixo dessa palavra, nesse segundo mês do ano, vai continuar sendo fiel, primiciando, dizimando, ofertando. Não porque você tem medo do devorador, mas porque você tem consciência de filho. Não porque você tem medo da penalidade, da consequência, mas porque você ama. Ninguém deportou por ganância, ou por constrangimento, ou por tristeza, mas Deus ama quem dá com alegria. Você oferta e dizima porque você é leal, porque você é filho. Nós temos aqui também uma máquina para quem usa o cartão. Você que vai primiciar, dizimar e ofertar, venha. E você vai cantar essa canção, vai. Adore aí. Esquadrinhas desde o nascimento, todos meus anos escrevestes, demonstraste teu amor. És meu filho amado, em que acho meu prazer. Sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. Declare Abba, Abba. Adore o Pai. Eu pertenço A ti, Paizinho, eu te amo. Oh, Abba, Abba. Eu pertenço a ti. Adore ele, diga Abba, Pai. Oh, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba. Eu pertenço a ti.
Levante as suas mãos. É mais real. És mais real. Quero ouvir vocês adorando. A canção em meus lábios. És mais real que o ar em meu piso. És mais real que Cantem. o ar em meus Bem forte teus pensamentos. Quero ouvir vocês. Teus pensamentos me definem. Mas nenhuma mentira vai definir você. Nenhuma mentira do diabo. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade, Pai. Oh, Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Receba a cura de Deus. Oh. eu pertenço a Ti. Eu quero que você feche teus olhos e ouça o que o Espírito Santo mandou te dizer agora. Eu quero te pedir perdão para você em nome daquele pai que falhou com você. Nessa noite, representando o teu pai, que deveria exercer a paternidade correta sobre você e não representou corretamente a paternidade. Aquele pai que foi embora e trocou a sua família por uma outra mulher. Aquele pai que você nunca conheceu. Aquele pai que trocou a sua mãe por uma outra mulher e você cresceu sem ele. Aquele pai que você viu se drogando, bebendo, mentindo. Aquele pai que trabalhava duro, muito e não tinha tempo para você. Ou aquele pai que te agrediu. Ou até mesmo aquele pai que sempre vinha com socos, com tapas, com o que ele tinha na mão. Ou aquele pai que tocou você de uma forma que não devia tocar. Aquele pai que bisbilhotou você trocando de roupa. Você viu que ele estava te bisbilhotando. Você viu quando você foi trocar de roupa e ele bisbilhotou você. Ele olhou você na fechadura, ele olhou você tomar banho, ele olhou você com um olhar de maldade. Ou aquele pai que abusou sexualmente. Eu quero pedir perdão para você. Eu quero pedir perdão por aquele pai espiritual, aquele discipulador, aquele pastor que abusou de você, que colocou trabalho para você fazer. E ele nunca te ensinou o propósito. Ele nunca te levou a ter comunhão com Deus. Aquele pastor que feriu você, que deveria te abençoar e te amaldiçoou. Aquele pastor que falou mal de você depois que você saiu da igreja dele, do ministério dele. Eu quero te pedir perdão. Aquele pastor que usou da sua boa vontade para tirar de você dinheiro e coisas, e o seu serviço e o seu bom coração. Ele só usou você. Eu quero te pedir perdão em nome dele, para que você seja a partir de hoje completamente livre, nunca mais seja preso. Aquela pessoa de respeito, mais velha, de cabelo branco, que foi como um pai para você e que te decepcionou no exemplo. Me perdoe. Me perdoe quando você estava lá jogando bola, meu filho,
E você esperava que eu chegasse a qualquer momento para ver você correndo, fazendo aquele gol. E quando você fez e olhou, eu não estava lá. Me perdoe porque eu não fui na escola, nas apresentações. Todo mundo perguntava: cadê seu pai? Você dava uma desculpa: não, ele está trabalhando muito. Me perdoa. Perdoe quando você me viu agredindo a sua mãe. Me perdoe porque nunca ter pegado você no colo e dizer eu te amo, e te beijado. Nunca ter passado a mão nos seus cabelos, filhinha. Nunca te elogiado. Me perdoe porque eu não fui um bom pai. Me perdoe porque eu te feri muito. Eu agredi você fisicamente e falei que era correção. E você aprendeu a aceitar ser tratado de qualquer forma. Porque eu bati em você com um cinto, com mangueira, com sandália, com as mãos, com fio de ferro. Isso não era certo. Me perdoe porque eu não fui no seu casamento só para dizer que eu estava certo, porque eu não abençoei teu casamento. E talvez o teu casamento nem deu certo e você realmente terminou e teve que casar com outro, só para mim ter arrogância de dizer eu estava certo. Me perdoe porque eu disse que você ia casar mal e hoje você sofre. Você sofre consequências no teu casamento porque eu te amaldiçoei. Me perdoe porque eu nunca observei você, eu nunca tive olhos para você, nunca me importei de verdade. E você no fundo sabia disso, olhando nos meus olhos. Você queria se convencer: não, ele está aqui, ele gosta de mim. Mas no fundo você sabia que eu estava lá distraído, só cumprindo um papel, só fazendo e não sendo. Me perdoe porque você nunca me conheceu. Porque antes mesmo de você nascer, eu fui embora. Ou me perdoe porque eu sempre fui ausente. Eu sempre te tratei como um bruto só para você fazer as coisas para mim. E você sempre se dedicava e fazia para conquistar o meu amor. E eu usava isso. Eu te usei. Isso tudo que você acabou de ouvir só foi mentiras que o diabo mentiu para alguém que foi o seu pai ou o seu pastor ou alguém assim. E essa pessoa infelizmente aceitou essas mentiras e ela foi um instrumento para ferir você. Mas hoje há um pai aqui, um Abba, te oferecendo que você seja de uma vez por todas livre e aceite a paternidade dele, e nunca mais aceite as mentiras. Que a partir de hoje, como se literalmente toda a fatura está zerada, todo o passado está apagado, e literalmente você é perdoado e perdoa também, e literalmente você é livre para viver uma paternidade amável, santa e justa, a paternidade de Deus. Então, se a resposta for sim, eu perdoo, como um grito de liberdade, eu vou contar até 3 e você vai dar um grito bem alto, dizendo: sim, eu perdoo, e por isso eu sou livre. 1, como um grito que estava preso dentro de você há anos. Não se preocupe se você for chorar, gritar, sendo homem ou mulher. Ele para mim falar: me perdoe porque eu dizia para você que homem não chora.
E eu quero dizer que você é livre para chorar o tanto que você quiser, porque Jesus chorou. 2, 3. Por isso eu sou livre. Amém? Qual é a paternidade que você tem? Espiritual? Abba, o Pai está no céu. Amém?